Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje voltamos com o nosso módulo 1, Fundamentos da Enfermagem, e vamos trabalhar diversos temas. Na ordem, o primeiro será paciente internado, né? O que é internação, quais são os fatores que são importantes para se levar em consideração em relação ao paciente que está internado, né? A gente vai ver que ocorre diversas alterações no paciente, né? Unidade de internação, já vamos tratar do local onde o paciente vai estar internado, né? Quais são os componentes e quais são as unidades de internação onde o paciente se encontra. Limpeza terminal e concorrente, os tipos de limpeza que são realizados na unidade de saúde, né? Na unidade que presta serviços à saúde. Unidade do paciente, né? Se referindo aos componentes que estão lá em volta do paciente na sua rotina de internação, e a higiene do paciente, né? Que é, por fim, entra como a nossa primeira grande assistência, que vai ser detalhada nas nossas aulas, que será os métodos de higiene e os passos, né? A semiologia por trás dessa prática que é a higiene. Bom, turma, começando a falar de paciente internado, né? Internação é o processo no qual um paciente necessita de cuidados mínimos ou até de total dependência de uma equipe multiprofissional para a recuperação do seu estado de saúde físico ou mental, que não pode ser resolvido em ambulatório. Quer dizer que o paciente, ele precisando de cuidados mínimos ou até de cuidados máximos, é uma assistência que precisa de tempo, né? Precisa de investigação, precisa de uma equipe envolvida. Não é simplesmente você chegar, dizer um problema, receber uma medicação e voltar para casa. É uma coisa que vai depender de mais tempo e de uma assistência da mínima à mais alta dependência. É preciso que existam instalações, equipamentos e equipes de saúde, e que os indivíduos tenham os meios e os conhecimentos necessários para chegar aos serviços e fazer uso deles. Isso quer dizer que existem um mínimo de instalações que são necessários, equipamentos e equipes de saúde, para poder acolher um paciente que precisa, né, de cuidados que demandem um pouco mais de tempo, né? Como nós vimos no parágrafo anterior, cuidados mínimos ou até de total dependência. Aqui ainda traz uma coisa importante, que os pacientes eles têm que ter o conhecimento necessário para chegar aos serviços. O paciente ele tem que conhecer como funciona o serviço de saúde, né? Que nós tratamos do serviço de saúde público. Aqui a gente ensina de acordo com o serviço de saúde público, né? Que a pessoa ela faz uso da atenção primária, que é a porta de entrada. Com essa porta de entrada, ele vai ser regulado para um nível hierarquicamente superior, que seria as unidades de pronto atendimento. Caso elas não possam resolver, é encaminhado para as instituições hospitalares, né? Que vão agregar dessas instalações, equipamentos e equipes necessárias para poder abranger maiores cuidados, né? Para poder abranger o que nós chamamos de internação. Então, turma, as internações elas podem ser voluntárias para aqueles que aceitam a internação ou entendem que necessitam de ajuda, também conhecida como internação eletiva, né? Que você sabe do seu problema de saúde, tudo isso é explicado e eles dizem, né? A equipe vai dizer que você necessita de mais tempo para realizar exames diagnósticos, né, para você poder receber o tratamento adequado, no tempo adequado, para quando você estiver bem, você poder ir para casa. Então, as pessoas elas são adeptas, né, elas aceitam essa necessidade delas, tanto que elas podem negar. Né? A gente viu que é um direito do paciente também negar a ajuda que é oferecida pelo serviço de saúde, por conta própria, como também aceitar o serviço
por conta própria, voluntariamente. Involuntárias seriam as internações de urgência, emergência clínica ou traumática. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, como internações clínicas, um trauma, né? Traumático é tudo aquilo que acontece de acidente, queda da própria altura, acidente automobilístico, ferimentos por arma de fogo, briga. Então, as involuntárias são quando o paciente não tem como responder por si, ele corre risco de vida e ele é internado porque faz parte da filosofia dos serviços de saúde e das equipes que cuidam das pessoas, preservar a vida acima de tudo. Então, não se aguarda consentimento nem voluntariedade nessas internações que o paciente não responde por si. E as compulsórias são por ordem judicial, onde um juiz, né, ele determina que aquele paciente ele precisa ser internado, mesmo que não haja vaga, ou mesmo que a vaga já seja de outra pessoa. Né? Existe a internação compulsória, que é por ordem judicial. Quando você tem uma necessidade, o serviço ele não tem como abraçar a sua necessidade, mas por ordem judicial se abre uma vaga da qual você vai usufruir do serviço. Pessoal, aqui eu coloquei algumas imagens, certo? Ó, aqui eu representei um paciente cirúrgico, né? Vamos supor que seja uma cirurgia eletiva de uma complexidade que possa ser marcado, agendado, né? Ele tem um preparamento cirúrgico, ele vai, faz a cirurgia, fica de repouso, depois ele é liberado. É uma internação, porém voluntária. Aqui, uma internação involuntária, parâmetros de sinais vitais. Aqui tem uma equipe discutindo o caso dele. É como se fosse um paciente de UTI, né? Um paciente que chegou em estado grave, precisou de cuidados intensivos, de emergência. E já aqui, um martelinho indicando, né, a ordem judicial. TIH, taxa de internamento hospitalar, né? Essa taxa de internação hospitalar está associada a fatores como idade, gênero, renda familiar e escolaridade. De modo geral, conforme menor é a renda e a escolaridade, maiores são as taxas de internação hospitalar. Por quê, pessoal? Essa pesquisa aqui que foi referenciada está dizendo o quê? Que, de acordo com a idade, gênero, renda e escolaridade, esses são fatores que vão influenciar na quantidade de internações que vai haver em determinado serviço, certo? No caso, ele trata aqui de internações hospitalares. De modo geral, quem tem pouca escolaridade e quem tem um baixo nível econômico, né, pessoas de menor renda, elas cuidam menos da própria saúde. Né? Elas têm pouca educação de se prevenir, né? Têm pouco conhecimento. Então, acaba que essas pessoas elas têm maior propensão a adquirir doenças que necessitem de internação hospitalar para tratamento. A causa das internações varia de acordo com o perfil epidemiológico de cada área. Perfil epidemiológico ele se baseia justamente em áreas mais ricas, áreas com pessoas menos desprovidas de bens materiais. E esse perfil epidemiológico ele vai indicar, por exemplo, áreas que estão mais susceptíveis à dengue, né? Áreas que não têm tratamento de esgoto, não têm tratamento de água. Então acaba que crianças adquirem verminoses, não se previnem, não tratam, as verminoses adquirem uma cronicidade e o paciente precisa se internar para fazer um tratamento severo. Às vezes existem doenças que são provenientes por causa de bactérias altamente perigosas relacionadas à falta de higiene, infecções, né? Tanto infecções que são infectocontagiosas, como as infecções que são adquiridas por meio da falta de higiene. Então, o perfil epidemiológico ele também vai dizer quem está mais propenso a adquirir doenças que precisem de internação e de quem está menos propenso. Ó, pessoal, aqui é um grande quadro, certo?
Ele foi retirado do Ministério da Saúde. É um quadro que fala sobre internações por especialidade segundo a unidade da federação. Ele foi no período de dezembro de 2019. Aí aqui diz os estados e as especialidades e a quantidade de internamentos por cada especialidade. Clínica cirúrgica, obstetrícia, clínica médica, cuidados prolongados crônicos, certo? Então a gente vê aqui a quantidade de casos que tem internamento, tanto por doenças que afetem o corpo, quanto doenças que afetem a mente, né? Psiquiatria, a gente viu que doenças físicas e mentais estão incluídas nas necessidades de internação, certo? Pediatria, reabilitação, clínica cirúrgica, hospital por dia, AIDS, internamento por AIDS, né? Doença imunodeficiência adquirida. Então isso aqui é um quadrinho interessante para vocês verem a prevalência, né, de internações por cada especialidade. Gente, quem se interna, ela precisa de um acompanhante, tá? Então, todos têm direito a acompanhante, certo? Dependente da necessidade. Todos têm direito a escolher o acompanhante que quer, certo? No período que precisa de cuidados. Porém, quem tem direito a ser acompanhado com indicação médica são idosos maiores de 60 anos, crianças de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes, que são de 13 a 18 anos incompletos. Conforme previsto no Estatuto do Idoso, o artigo 16, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 12, que falam que eles precisam, né, eles necessariamente precisam estar acompanhados de um responsável, né, que possa auxiliar nos cuidados pessoais, diferente de um adulto. Porém, quando o paciente ele é internado em enfermarias, ele tem direito a acompanhante, diferente das internações em UTI. Nós vamos dizer a diferença de cada uma dessas duas internações. A UTI permite visitas, enquanto as enfermarias permitem acompanhante fixo. Gente, quem se interna, quem passa muito tempo numa instituição realizando um tratamento, ela tem alterações físicas, porque você não tem mais sua vida normal, você não vai ter aquele movimento, aquele trabalho, né? Você não vai estar executando atividades de vida diária que você executava antes da internação. Então, existem alterações, né, que são causadas pelas internações. O sistema músculo-esquelético, né, músculo, ossos e o movimento, eles são alterados. A restrição de movimento imposta pelo tratamento, mesmo em pessoas rígidas, pode levar à distrofia, perda da tonicidade muscular e diminuição da força muscular. Mesmo quem tem uma massa muscular avantajada, devido à restrição de movimento, por exemplo, o paciente teve uma amputação traumática da perna, ele não vai conseguir andar, ele fica restrito ao leito, né? Então ele vai perdendo cada vez mais a força muscular porque ele não está exercitando essa força, né? Esse é um serviço da fisioterapia, é manter o movimento dos músculos, mesmo que não estejam em funcionalidade, que é isso que acontece, diminuição da força muscular. Devido à tensão exagerada de determinados grupos musculares em contraposição com seus antagonistas continuamente relaxados, o paciente às vezes assume posição de permanente flexão de certas articulações. Às vezes pode ocorrer posição viciosa por defesa à dor. Quem fica muito tempo em uma posição só, os nossos músculos eles trabalham da seguinte forma. Para uma porção de músculos ficar relaxado, outra porção de músculos tem que ficar contraído. E às vezes você assume certas posições, por exemplo, você sempre levanta a perna esquerda porque sente menos dor no pé da barriga, né, que é uma dor proveniente da doença que você tenha. Então acaba que sua perna ela fica acostumada, né, a articulação ela fica acostumada a ficar naquela posição, né, uma tensão exagerada, às vezes porque você
está evitando uma dor, ou às vezes porque você fica numa posição muito tempo. Imagina a gente que se sentar numa certa posição, fica com a perna dormente. Imagine quem está há muito tempo deitado em uma cama, sentado em uma poltrona, né? Readquire uma posição viciosa e essa posição ela vai afetar os movimentos futuramente. A enfermagem deve ficar atenta quanto ao equilíbrio da tensão muscular no posicionamento do leito, fazendo uso correto dos colchins, que são pequenas almofadas, né, improvisadas ou prontas, e aos movimentos ativos e passivos do paciente, evitando possível dependência motora após seu período de internação. A enfermagem, como ela manipula muito o corpo, como ela é responsável pela higiene, por vários procedimentos, né, que são realizados na rotina, então nós temos a obrigação de avaliar como está o movimento do paciente. Se ele consegue levantar o braço, se ele consegue abrir e fechar as mãos, se ele consegue mexer os dedos do pé, levantar o pé, certo? O enfermeiro ele sempre faz essa avaliação. É importante fazer a avaliação neurológica dos movimentos, né? A gente acaba testando a capacidade neurológica, mas a gente também testa a capacidade de movimento, para que ele não tenha que passar por uma reabilitação após o período de internação. Porque o objetivo é o paciente sair sem sequelas referentes ao tratamento que ele fez. E não que o paciente ele resolva um problema e saia necessitando da reabilitação devido a muito tempo de internação. É isso que não pode acontecer. O sistema cardiovascular, ele também passa por alterações. Aqui eu trouxe uma tríade, certo? Responsável pelo causamento da trombose. Trombose é uma alteração cardiovascular, porque você tem estase venosa, que seria a circulação do sangue pelas veias, principalmente dos membros inferiores, ela fica deficiente, certo? Ela fica menos efetiva. Acaba que essas veias, elas vão aumentando de tamanho, elas podem receber uma lesão endotelial, devido a estar aumentando de tamanho, né? E o sangue ficando estagnado, devido ao fluxo anormal. Se a pessoa tiver uma hipercoagulabilidade, ou seja, se o sangue estiver coagulando mais do que deveria, juntando esses três fatores, se tem uma trombose, que é a formação de um coágulo no interior de uma veia, né, devido a esses três fatores. Isquemia de regiões do corpo, abertura de lesões por pressão. Ambas essas condições são causadas pela pressão do peso do corpo sobre os tecidos e a pressão de fatores externos sobre o corpo. Ou seja, a lesão pode abrir, né, uma lesão de pele pode abrir devido a dispositivos médicos ou devido ao peso do próprio corpo, está causando uma redução da circulação em alguma determinada região, principalmente onde tem proeminências de osso, né? A parte dos cotovelos, a parte da bacia, a parte de calcanhar, as costas têm pontos em que os ossos eles são um pouco mais pontudos do que os outros. E quando o peso fica muito tempo em uma determinada área, acaba causando isquemia. Isquemia, bote na cabeça que é deficiência circulatória em um determinado local. E acaba que leva pouco oxigênio, pouco nutriente, as células começam a morrer e abre uma lesão por pressão. Nós vamos estudar a lesão por pressão bem direitinho, mas já vão sabendo que é uma consequência, uma alteração que ocorre no sistema cardiovascular devido à internação. O sistema respiratório, posição estática por muito tempo, mais hábitos do paciente, mais ventilação superficial de repouso, aumenta a secreção brônquica. Você percebe, paciente que fica acamado muito tempo, que não se locomove, ele não tem necessidade de respirar profundamente, ele não tem necessidade de aumentar a sua frequência respiratória porque ele está em repouso. Então, o paciente paradinho,
ventilando bem pouquinho, só o que ele necessita mesmo para se manter funcionante, acaba que o ar não circula muito bem pelos pulmões e aumenta o número de muco, né? A quantidade de muco acumulada nos brônquios, que é a porção final da árvore respiratória que nós vamos estudar em anatomia. Aumenta o desconforto respiratório e a necessidade de aspirações caso haja dificuldade de expectorar, né? De expelir essa secreção. É muito comum pacientes de UTI que estão entubados ou não, né? Dependendo do tipo de respiração, do padrão respiratório, existe necessidade de fazer aspiração, porque aquele acúmulo se torna severo, o paciente ele não consegue expectorar, né? E a quantidade de ar que vai entrar para o corpo, né? Para suprir o oxigênio do corpo, vai ser menor. Então aumenta o desconforto respiratório, ele faz mais força para o ar entrar, já que nós estamos tendo aumento de secreção, né? É uma coisa diretamente proporcional. Cuidados de enfermagem para evitar esse quadro. Colocar o paciente em posições que aliviem o desconforto respiratório. Vamos ver que as posições de Fowler, que é semi-sentado, né? E a posição de prona, que é de barriga para baixo, eles vão causar uma diferença da gravidade e vão facilitar com que essa secreção desça a ponto de facilitar a respiração, né? O fisioterapeuta ele faz manobras respiratórias para descolar as secreções e facilitar a expectoração, oferecer mais água, que a água, o líquido, ele fluidifica essas secreções, né? Avaliar junto com o médico o uso de nebulização para a névoa fluidificar a secreção e facilitar o seu descolamento do trato respiratório. Então, o cuidado de enfermagem ele é bem intensivo, né, em todas as alterações que nós estamos vendo, mas nós vamos ver que para cada sistema vai ter uma interação diferente, vai ter um plano de cuidados diferente. Sistema geniturinário. Retenção hídrica. Vocês vão ouvir uma coisa chamada edema, que é muito comum, paciente que fica internado, deitado no leito por muito tempo, sem andar, ele acaba causando edema. O que é o edema? Que é a retenção hídrica, né? O paciente ele pode eliminar pouca urina, né? Por disfunção renal ou não, pode não ser um problema renal, mas o paciente por si só, ele pode ir menos vezes ao banheiro, às vezes ele não está fazendo uso de sonda, às vezes ele não se hidrata corretamente. A gente fala, olha, está aqui, você tem que beber água, porque a hidratação não é venosa, né? Até porque a hidratação oral ela é muito importante para a formação de fezes. O paciente, às vezes, ele não faz dieta por sonda, ele faz a dieta por via oral normalmente, então ele precisa ingerir muita água. Às vezes essa ingestão hídrica não acontece e ele retém muito líquido. Esse líquido acaba o quê? Passando para fora dos vasos e indo para a porção que fica por debaixo da epiderme, causando o edema, que é um inchaço, né? Grávidas, elas têm esse probleminha de circulação normal por causa do feto e acaba que tem um inchaço nas pernas, né? Quem foi mãe pode dizer que teve. É normal ter um pouco de inchaço. Realizar balanço hídrico é uma assistência de enfermagem que seria justamente a gente saber, né? Se está tendo muita eliminação de líquido ou muita retenção de líquido. Balanço hídrico é a soma de todos os líquidos que são administrados para o paciente, seja por via endovenosa, oral, respiratória, certo? E todos os líquidos que estão saindo, seja por vômito, suor, urina. Então, tudo que entra e tudo que sai tem que ser quantificado. É uma ação de enfermagem, é uma intervenção de enfermagem para evitar que tenha retenção hídrica, né? Para evitar que o paciente fique desidratado devido à falta de sede pela ausência de atividade, que é muito comum,
A gente falou aqui que é importante ingerir líquido, mas o paciente ele não anda, ele não caminha, ele não sua, ou seja, ele não está sentindo sede, mas ele está perdendo líquido, né? Todos nós perdemos, porque a urina e as fezes eliminam líquidos pelo suor, pela saliva, pelas lágrimas, por todo canto. Então, desidratação é um problema geniturinário que pode acontecer, porque nós vamos estar perdendo líquido, estamos eliminando o líquido, mas não estamos repondo. Hidratação apenas pela via endovenosa pode causar disfunções gastrointestinais. Como nós vimos, o paciente às vezes está se alimentando por via oral, está lá formando um bolo fecal ressecado porque não está ingerindo água. Essa água, às vezes você faz uma dieta rica em fibras, mas você não está recompondo a sua ingesta hídrica. Então você não vai formar um bolo fecal, né, macio, você vai estar formando lá fezes ressecadas que vão ficar estagnadas, que vão aderir à parede do intestino, que podem formar um fecaloma, né, que é um estado já mais agravado, e precisar de alguma assistência da enfermagem, como a lavagem intestinal, uso de enemas, que nós vamos ver. Então, a gente vê hidratação oral é altamente importante, né? E ver a questão de quanto de líquido entra e quanto de líquido sai, para evitar retenção hídrica ou desidratação, que são opostos. Do sistema gastrointestinal, repouso prolongado lentifica o sistema digestório, podendo levar a constipação e inapetência. Inapetência seria a ausência de fome. Constipação seria uma dificuldade de evacuar, né? Evacuar, vão se apropriando das palavras, né, dos nossos termos clínicos, que seria defecar. Então, a evacuação ela fica comprometida devido a uma lentificação do sistema digestório. Caminhar, movimentar as fibras nervosas do sistema gastrointestinal facilita a excreção de fezes. E diferente de quem fica com repouso prolongado, ele fica lentificado. Receio de usar a paradeira ou papagaio para evacuação ou micção. Micção é o ato de urinar. Resulta na não realização dessas atividades, podendo acarretar em complicações. Pessoal, tem gente que tem vergonha, né? É desconfortável você evacuar ou urinar em um dispositivo. A paradeira é um dispositivo que nós vamos ver que você coloca por debaixo da pelve, né? Apoiada lá na sua lombar. E é como se fosse um pinico, né, que você tem um suporte para encaixar na pessoa e a outra parte ela fica aberta para baixo, para você evacuar ou as mulheres, né, urinarem. E o homem usa o papagaio para urinar, que é um dispositivo oval com um cilindro, né, para encaixar o pênis e o paciente poder urinar. Mas tem gente que tem receio de pedir, tem gente que tem vergonha de usar. Por isso que é muito importante promover a privacidade. Mas esse receio acaba justamente do paciente prendendo as eliminações, podendo ter complicações futuras. A enfermagem deve auxiliar no processo de eliminação natural, pois o uso de medicamentos pode levar a disfunção orgânica futura e estimulá-la, colocando o paciente em posição confortável e tentando dar privacidade. Isso aqui é a nossa função, tá? É a nossa função, porque a gente vê que a eliminação é uma necessidade humana básica. Ela tem que acontecer. E a gente tem que promover meios para que o paciente se sinta confortável e possa realizar suas eliminações de forma natural. Se o paciente não estiver urinando, utilizar diuréticos. Se o paciente não estiver evacuando, utilizar laxativos, enemas, né, que são as lavagens intestinais. E se o paciente ficar fazendo isso muito tempo, né, a gente vai ter uma alteração no organismo. O organismo ele não vai funcionar do mesmo jeito de quem faz isso naturalmente. Então, nós temos que promover o processo de eliminação natural. Pessoal, aqui tem uma portaria 3012, de 1º de dezembro de 2009, onde essa portaria ela fala das áreas hospitalares, certo?
podendo ser hospitalar ou não, né? Nas unidades de saúde também existe isso. Áreas críticas, semicríticas e não críticas, certo? São áreas que estão no serviço de saúde, onde os pacientes circulam. Uma área crítica é a área na qual não existe, é uma área na qual existe risco aumentado para desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde, seja pela execução de processos envolvendo artigos críticos ou materiais biológicos, pela realização de procedimentos invasivos ou pela presença de pacientes com susceptibilidade aumentada aos agentes infecciosos ou portadores de micro-organismos de importância epidemiológica. Aqui trata, pessoal, de uma área em que são realizados procedimentos invasivos, ou seja, que quebrem as barreiras naturais que previnem o organismo de adquirir uma infecção, certo? Ou pela presença de pacientes com, por exemplo, imunidade baixa, né? Pacientes que têm micro-organismos de importância epidemiológica, vamos supor aqui meningite, tuberculose, né? O atual coronavírus, lugares que têm pacientes com portadores de micro-organismos de importância epidemiológica, ou pacientes com susceptibilidade aumentada, ou seja, pacientes imunodeprimidos ou suprimidos, né? Ou locais em que tenha procedimentos envolvendo artigos críticos ou material biológico, como por exemplo centros cirúrgicos e UTI, são áreas críticas. A área semicrítica é uma área na qual existe risco moderado a baixo para o desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde, seja pela execução de processos envolvendo artigos críticos e semicríticos, ou pela realização de atividades assistenciais não invasivas em pacientes não críticos e que não apresentem infecção ou colonização por micro-organismos de importância epidemiológica. Pacientes que não têm micro-organismos que possam ser facilmente transmitidos, ou execução de processos que envolvam artigos críticos e semicríticos, ou pela realização de atividade não invasiva, como por exemplo enfermarias, ambulatórios, né? Nós temos chegada de pacientes às vezes eles, quando são colocados na enfermaria, nós não colocamos um paciente crítico em áreas de pacientes semicríticos, né? São realizados curativos, banho, aspiração, tudo que não for invasivo, né? Técnicas semi-invasivas, que não cheguem a ultrapassar as barreiras. Já a área não crítica são áreas que não têm praticamente circulação de pacientes, né? Que você não tem a permanência prolongada de pacientes, né? Que são os principais alvos das infecções relacionadas à assistência à saúde, onde não tem risco de contaminação microbiológica. Aqui, pessoal, área crítica, ó, imagens para você ver. Isso aqui seria uma lavanderia, a área suja, né? A lavanderia e aqui a central de material. Existe uma área suja e uma área limpa. A área suja, né, onde você recebe fluidos, recebe materiais contaminados, são considerados críticos. Sala de hemodiálise são considerados críticos porque tem contato direto com o sangue. Aqui, ó, o símbolo da doação de sangue, né? Bancos de sangue são áreas críticas. Centro cirúrgico, e aqui é um paciente, né? Entubado, a gente dá para ver que ele está numa unidade de terapia intensiva, que as UTIs também são áreas críticas. A área semicrítica, consultório médico, enfermaria, né? Nós temos também a área limpa da central de material e da lavanderia. E a área não crítica é onde não tem risco de contaminação, ó, escritórios, administração, almoxarifado, corredores, né, onde não tem a permanência prolongada de pacientes que permitam o contato microbiológico de outras pessoas. Pessoal, a gente vai parando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos estudar sobre as unidades de internação. Aqui nós podemos aprender o que é a internação, os tipos de internação, né, e as principais áreas
por onde o paciente passa, que são as áreas críticas, semicríticas e não críticas, que estão abertas no sistema de saúde, né, para a recepção desses usuários. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, o professor está disponível para tirar dúvidas. Um forte abraço e até a aula que vem.